Você se lembra do caso que abalou os Estados Unidos no ano passado? Donald Trump, ex-presidente e figura polêmica, tinha sido condenado em um julgamento que chamou a atenção do mundo todo. Acusação, fraude contábil relacionada a um pagamento feito a uma atriz. Um caso repleto de controvérsias e que muitos enxergam como uma clara perseguição política. No Brasil, algo parecido acontece com Jair Bolsonaro, alvo de diversas investigações que dividem as opiniões. Mas o que está por trás desses casos? Existe uma linha de convergência entre as perseguições aos dois líderes de direita. E mais, o que essas situações dizem sobre a democracia no país. The world runs on individuals pursuing their separate interests. The great achievements of civilization have not come from government bureaus. Em 2016, época da sua campanha presidencial, naquele período, Trump tinha feito um pagamento de $130 mil para uma atriz que ameaçava divulgar uma história comprometedora sobre ele. O pagamento foi intermediado pelo advogado de Trump. O problema? A promotoria alegou que o pagamento deveria ter sido registrado como despesa de campanha, transformando a situação em um caso de fraude contábil. Trump foi condenado em um tribunal de Nova York, região dominada por democratas, o que levantou suspeitas de viés político no julgamento. Já no Brasil, Bolsonaro enfrenta acusações que variam desde o uso indevido de recursos públicos até a falsificação de documentos. Uma das mais conhecidas é a polêmica sobre o suposto golpe que teria sido planejado após os resultados das eleições de 2022. Apesar de evidências frágeis, as investigações seguem, levantando questionamentos sobre a imparcialidade das instituições brasileiras. Casos como Trump e Bolsonaro ilustram um conceito que vem ganhando força nas democracias modernas: a judicialização da política. Mas o que isso significa? Trata-se do uso sistemático do judiciário como ferramenta para influenciar o cenário político, muitas vezes visando desgastar adversários. Nos Estados Unidos, o julgamento de Trump foi conduzido por um júri popular, diferente do Brasil, onde apenas casos de homicídio vão a júri. Nos Estados Unidos, essa prática é comum. No entanto, o contexto político da região onde o caso foi julgado, Nova York, majoritariamente democrata, levantou suspeitas de parcialidade. No Brasil, o Supremo Tribunal tem sido acusado de ultrapassar suas funções ao tomar decisões que favorecem um dos lados do espectro político. Bolsonaro e seus aliados frequentemente criticam o STF, acusando-o de agir como um braço político da esquerda. Ambos os casos também destacam a importância da opinião pública. A estratégia democrata parecia minar a reputação de Trump antes das eleições. No Brasil, a narrativa de que Bolsonaro seria um líder golpista também visa influenciar a percepção popular. O caso de Trump mostra como as leis podem ser interpretadas de maneira criativa para atingir certos objetivos. As decisões do juiz de dispensar qualquer pena é um exemplo claro de como a interpretação judicial pode influenciar diretamente o desfecho de um caso. Já no Brasil, o caso de Bolsonaro evidencia como as instituições democratas podem ser usadas para moldar narrativas. Apesar de não haver condenações definitivas, as acusações constantes criam uma percepção negativa perante a opinião pública. Os casos de Trump e Bolsonaro são mais do que histórias de bastidores da política. Elas revelam os desafios enfrentados por democracias ao redor do mundo, especialmente em contextos polarizadores. A judicialização da política e o uso de narrativas midiáticas como armas são sintomas de um problema maior: a dificuldade em separar justiça de política.